Mais Esperto que o Diabo, o livro mais lido no Brasil. É uma obra que vai para 100 anos de existência. Um livro longo. Às vezes dá uma preguiça de seguir adiante. Qual é a proposta? Você lê comigo. E aí a gente lê junto, comenta, discute, propõe exemplos, diversifica e continua a leitura. Assim vamos juntos até o final. Mais Esperto que o Diabo, leitura comentada. É isso que estamos fazendo. Valeu! Mais Esperto que o Diabo, leitura comentada. Bem, o outro eu começou a dar as cartas, a ditar suas instruções, sempre em forma de pensamentos. Mas os pensamentos provenientes desse outro eu tinham uma força, uma intensidade, uma clareza obviamente distintos dos pensamentos normais, do chamado eu tradicional. Portanto, era muito fácil identificá-los. As instruções começaram assim. Eu abro aspas, é Napoleon quem conta. A partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam o seu corpo. Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de qualquer ser vivente do planeta Terra. Perceba que, nesse momento, Napoleon deixa claro que aquilo que acontece com ele, aquilo que está acontecendo com ele, é o que poderia e provavelmente acontece com qualquer um, né? E veja, é qualquer um vivente mesmo do planeta Terra. Então, possivelmente, Napoleon esteja incluindo os animais, as plantas, por que não? Né? Não sabemos bem, senão ele teria dito só dos homens, ok? Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde ao impulso da fé. Ora, ele contrapõe o medo à fé. Sabemos que o medo é um afeto, a fé é uma certeza cognitiva a respeito de coisas que não podemos comprovar. Poderíamos dizer que a fé é um tipo particular de esperança, uma esperança em relação à qual temos muito mais certeza do que uma esperança convencional, uma simples esperança. Não é? Quem espera normalmente não sabe bem se aquilo que espera vai acontecer, nem como, nem quando. A esperança que é fé é uma esperança com uma grande convicção a respeito de que o esperado advirá, acontecerá. Então, nós temos, no final das contas, o mundo regido por dois tipos de afeto que se traduzem, claro, em impulsos, o medo e a esperança / fé. Eu continuo com Napoleon. Por mais de um ano, você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Perceba que, nesse caso, Napoleon denuncia o medo como uma paixão triste, mais do que triste, uma paixão que escraviza e, portanto, retira a liberdade, retira a autonomia, uma vida, portanto, devastada por esse afeto. Eu continuo. Há 2 noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico. E a partir daquele momento você foi motivado por essa entidade. Por mera conveniência, você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu. Perceba que nesse momento Napoleon equipara a fé ao outro eu. Não porque o outro eu seja só fé, senão ele não teria dito por motivo de conveniência. É que esse outro eu estará movido pela fé, enquanto Napoleon assim o conseguir fazer, o desejar, né? No final das contas, é um pouco isso, quer dizer, enquanto as coisas estiverem dando certo, né, estamos movidos pela fé, mas nada impede que aqui e acolá o medo atravesse a nossa vida e, nesse caso, esse outro eu passará a estar controlado por impulsos indesejáveis. A fé não conhece limitações, não tem medos e não reconhece a palavra impossível. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel,
como um meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Esse antigo eu, motivado pelo medo, não está morto. Ele simplesmente foi destronado, e ele o seguirá aonde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Essa ideia é muito interessante. A ideia de que a vitória sobre o medo é sempre precária. A vitória sobre o medo é sempre provisória. E é exatamente por isso que o medo pode, em algum momento, tomar o controle novamente. Certamente em função das ocorrências, das coisas que vão acontecendo, enfim, da vida, né, nela mesma. Existe, portanto, aqui uma tensão entre a esperança e o medo. É interessante porque na mitologia os gregos conheciam o cosmos, definido por Zeus, ordenado, organizado, onde tudo estaria no lugar, harmônico, justo e belo. Mas os gregos identificavam os deuses do caos, da desordem, da bagunça, da violência, da desarmonia. E esses deuses, embora tendo sido vencidos por Zeus na grande batalha dos deuses, esses deuses não estão mortos, né? Eles estão no inferno, né? Eles estão no Tártaro, eles estão no submundo e eles estão ávidos para retomar. Então aqui e acolá você observa efeitos da sua intervenção no mundo, né? Então há uma permanente tensão entre o cosmos e o caos. Perceba que aqui a tensão é uma tensão na alma de cada um de nós, entre o medo e a fé, e Napoleon, com sabedoria, nos propõe que o medo não está morto, foi apenas destronado, provisoriamente destronado, assim como Cronos o fora por Zeus em algum momento, mas que ele estará em algum lugar escondido e pronto para dar o bote. O medo somente pode tomar o controle por meio dos seus pensamentos. Lembre-se disso e mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas contra todos os pensamentos que procuram limitá-lo de qualquer maneira, e você assim ficará a salvo. A expressão ficar a salvo é uma expressão de cunho religioso e dá conta justamente da ideia de salvação. Uma ideia de salvação contra tudo aquilo que possa nos devastar, nos aniquilar, e até mesmo uma ideia de salvação contra o medo da morte. O medo da morte é um medo, entre outros, né, que pode perfeitamente ser colocado de escanteio e destronado junto com os outros medos por conta da fé. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Agora, vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar, por meio de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos da maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente no caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Essa é uma ideia muito interessante. O outro eu não pode ser entendido como uma instância que resolve todos os problemas. O outro eu é apenas um indicativo, um guia, uma orientação. Quem deve implementar, quem deve fazer acontecer, quem deve arregaçar as mangas, quem deve transformar, claro, poderíamos dizer, é o primeiro eu. Portanto, a mera indicação do que deve ser feito jamais tira dos ombros a responsabilidade de fazer aquilo que deve ser feito. Okay? Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais profundo desejo. Muito interessante. No final das contas,
O outro eu trabalha no sentido de orientar, de guiar, de encontrar caminhos os mais adequados para que realizemos nossos desejos mais relevantes, mais profundos. Portanto, a prioridade é dada ao que é, digamos, maior em termos de valor. O outro eu aparecerá menos se os desejos forem frívolos, irrelevantes, medíocres e assim por diante. Neste momento, o seu maior desejo, aquele que o trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa nas causas de sucesso e fracasso. A sua estimativa é de que serão necessários aproximadamente $25 mil. Entre os seus conhecidos há um homem que estará disposto a investir o capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas do seu círculo de conhecidos que poderiam de alguma maneira ser induzidas a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com ela e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido com uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Se você violar essas instruções, será acometido por uma derrota temporária. Muito interessante, haja naturalmente. Quase que esse outro eu, o que diz é o seguinte: esse negócio aqui fica entre nós, não abra para ninguém, não revele a ninguém, sob pena de não funcionar. Portanto, se você quiser ser eficaz, pois conserve esta relação entre o eu e o outro eu em privacidade, em intimidade. Repito, sob pena de vir tudo por água abaixo. E é por isso que ele deve agir como se estivesse fazendo um negócio, normalmente, como se, no final das contas, ele estivesse sendo guiado apenas, digamos, pela sua consciência mais trivial. Né? O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer uso dele. Portanto, veja, esse outro eu é apresentado como uma instância a que você recorre quando quer, se quiser. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação fora da sua mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora você começará a se mexer por seu livre-arbítrio, precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Em outras palavras, dadas indicações maiores, dados os grandes conselhos, agora é com você. Agora é como se eu não tivesse estado aqui. Agora é do mesmo jeito que era. Bora lá, executar. Fisicamente você é o mesmo que sempre foi. Por isso ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos e, para ter certeza de que não estava sonhando, levantei e caminhei até um espelho e olhei para mim de perto. A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que meu corpo físico estava sob uma influência muito diferente daquela que havia sido destronada 2 noites antes, enquanto eu caminhava na escola da West Virginia. Bem, meus amigos, esse é o fim do capítulo 1. A coisa promete, a narrativa é fascinante. Não é à toa que o livro é o mais vendido há tanto tempo. E nós então avançaremos no nosso próximo áudio para o capítulo 2. Até lá, valeu!